Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Obreiros de Palestras. Quem ainda não se inscreveu, por favor, faça isso, que toda semana nós temos muitos vídeos de todas as nossas palestras, de outros trabalhos que se apresentam na casa, palestras de convidados, enfim. É muito importante e é muito gostoso, né, a gente ter esse canal de comunicação. Então, como sempre fazemos em todo o trabalho da casa, toda a reunião da casa, nós começamos com a prece. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para nos harmonizarmos com a espiritualidade que está sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando nas nossas tarefas, nos facilitando os caminhos para conseguirmos fazer todos aqueles trabalhos que temos que fazer todos os dias. Nós não vemos, mas são amigos que estão sempre ao nosso lado. Então, vamos cumprimentando essa equipe espiritual que nos antecedeu, que preparou tudo para estarmos aqui. E vamos agradecendo ao Pai e a Jesus pelo apoio, pela proteção e amparo que recebemos durante toda essa semana e pedindo que isso se estenda para a semana seguinte, que todos aqueles que estão hoje aqui sintonizados nessa prece possam receber essas bênçãos. Que assim seja. Então é o seguinte, vamos começar com o nosso projeto de transformação moral, né? Projeto Transformação Moral. Estamos na semana da fé raciocinada. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É uma frase de Allan Kardec. Amigos, aprendemos com a doutrina espírita que na sua caminhada evolutiva, o espírito gradativamente vai conhecendo as leis de Deus, apercebendo-lhes a perfeição e quanto mais as conhece, mais se identifica com elas. Mais confia na justiça e no amor do Criador. Mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa a fé que nasce do entendimento inabalável. A fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa capaz de levar uma pessoa à imobilidade, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada, vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui, conforme ensina Emmanuel. Uma frase dele: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. É uma adaptação do texto de José Passini, e se chama A Fé Raciocinada, do Reformador, de fevereiro de 2005. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Edifiquemos a fé raciocinada em nós, mas que nesta construção seja considerada também os ingredientes da esperança, do amor e da caridade. Então, esse é o nosso projeto dessa semana, que fala da nossa fé, que deve ser uma fé raciocinada. E, como bem, né, fica explicado aqui, não é uma coisa que
muitas vezes a gente não nasce com ela, mas vai adquirindo. Como tudo, né? Como tudo é um exercício de confiar, um exercício de ter esperança em Deus, nos nossos amigos espirituais. Enfim, é uma fé que vai crescendo dia a dia e que não nos deixa imóvel, né? Isso que fica bem claro ali. Não temos que esperar tudo de Deus e nos cruzarmos os braços e aguardar que Ele faça tudo por nós. Vamos fazer a nossa parte, né? E o tema de hoje, da nossa reflexão aqui, está no capítulo 16, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele fala sobre servir a Deus e a Mamon. E nós vamos falar sobre o item 3, que é um pouquinho mais à frente. Mas vamos, então, entender. Deus, todo mundo sabe quem é, né? Então, todo mundo sabe quem é Deus, mas ninguém sabe quem é Mamon, né? Mamon é um termo bíblico, né? Usado para descrever a riqueza material ou cobiça. Isso é uma das significados que eu encontrei. Na maioria das vezes, personificado como uma divindade. Então, uma divindade que representa essa riqueza. Na mitologia, Mamon caiu do céu quando convenceu Lúcifer de que eles deveriam usar a riqueza do inferno para controlar o universo. Ele seria, por assim dizer, olha que coisa interessante que eu encontrei, ele seria o administrador do banco do inferno, né? Uma coisa bem... ele tem, né, teria um papel importante, mas isso é só para ilustrar, para a gente saber por quem estaríamos servindo, né? Se um ou ao outro. Aqui para nós, né, na nossa reflexão, Mamon exatamente o mal, né? Ele é o oposto do bem, que é Deus. Então, ou se serve ao bem, ou se serve ao mal, né? Ou seguimos as leis e a sabedoria de Deus, ou vamos pelo outro caminho, inverso, né? Oposto a esse, que seria o caminho de Mamon. Em Lucas, capítulo 16, versículo 13, Jesus afirma, mais uma vez, né, ele sempre dando aquelas liçõezinhas, né, para nós que éramos criancinhas, né, no nosso intelecto, que ainda não melhoramos muita coisa, não, mas já estamos um pouco mais esclarecidos, vamos dizer assim. Ele sempre tinha uma historinha, alguma coisa para nos ilustrar aquilo que ele queria ensinar. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É uma coisa bem difícil, né? Como sempre, todos os temas, né? Acho que quem me vê falando, geralmente eu falo isso, que é bem difícil, porque é difícil. A gente corrigir vamos dizer, esses vícios todos que nós temos, esse apego, não é fácil. Temos que lutar contra a nossa própria natureza, ainda muito inferior. Então, Jesus, né, como o nosso irmão mais velho, ele sempre passou os seus ensinamentos dessa forma, gostosa, trazendo uma historinha para a gente compreender aquilo que ele falava, porque naquela época o povo já havia aprendido e interiorizado muito rudemente os ensinamentos de Moisés, né? Que eram leis, mas aquela parte
do amor ficou para Jesus passar, né? E ele foi passando, contando as histórias para aquilo poder ser melhor assimilado. E isso vem vindo há 2000 anos, e até hoje muitas coisas que ele disse ainda não estão compreendidas. Se estão compreendidas, não estão aplicadas, não estão colocadas em prática na nossa vida. Esses ensinamentos, nos dias atuais, a gente pode facilmente perceber, né, que ainda ainda existe esse apego muito grande ao dinheiro, à riqueza, aos bens materiais. Um exemplo disso são os políticos, né? Nós não vamos aqui falar de um nem de outro, ela vem disso. É uma pessoa, né? Os políticos, antes de se elegerem pelo povo, eles têm todo uma conversa de que vão trabalhar pelo povo, pelo país, e, na verdade, né, eu tenho esperança que isso esteja mudando, né, que isso vá mudar, né, mas temos que dar um tempo, porque somos ainda muito infantis, né? Depois que eles entram, aí essas promessas ficam de lado, ficam esquecidas, né? Esquecem-se desses compromissos e começam a trabalhar em benefício próprio, servir a seus próprios interesses. É muito triste, né? Mas é uma realidade, é bem aquilo que a gente está falando aqui. Não está servindo ao povo, não, ele está servindo a Mamon, né? A riqueza, a auto-riqueza, enfim. Então, temos que ver que essas coisas todas que Jesus nos ensinou, todos esses ensinamentos, ainda estão caminhando devagarzinho na compreensão de cada um. E temos que ter a paciência de aguardar que cada um compreenda. Mas, para isso, temos que estar sempre rebatendo nessa tecla, para ir abrindo os olhos, né, a consciência das pessoas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, Jesus nos alerta, mais uma vez, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, em várias passagens, ele deixa bem claro, ninguém está dizendo que ninguém tem que lutar para ter dinheiro, para ter uma vida mais confortável, mas tudo com moderação, tudo com raciocínio, enfim, e sempre pensando no bem comum, não só no seu bem, né? No capítulo 16, item 3, que é exatamente o que nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus estava conversando com o povo, como ele fazia sempre, né? Nas suas pregações. Aí, no meio daquela pregação, chega um homem do povo ali, interrompe e pergunta, e fala para Jesus assim, olha como as pessoas eram simples, né? Simples, né? E, gente, com certeza encontraríamos essas pessoas hoje ainda fazendo a mesma coisa. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Olha que incumbência que ele deu para Jesus. Aí Jesus fica surpreso, né? Fala,
como você me faz tal pedido? Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Partidor é aquele que faz a partilha dos bens, né? Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E aí, naturalmente, ele deve ter visto que aquela pessoa não compreendeu bem o que ele disse. Então, ele contou uma historinha, como ele sempre fazia, daquela forma bem pedagógica, né? Para aquela criançada, né? Intelectual da época, que é a mesma que está hoje também, ainda com essa carência toda. Então, para ele ilustrar isso, ele contou essa historinha assim. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, né? Então, o homem ficou rico e a sua lavoura ia muito bem. Ele estava agora muito preocupado, pensando: o que farei agora que não tenho onde recolher os meus frutos? E daí decidiu o seguinte: derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei as minhas novidades, né, os meus frutos e todos os meus bens. E aí direi a mim mesmo. Aí ele achou que ele teve uma ideia supimpa, né? Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para longos anos. Então, descansa, come, bebe, regala-te. Porém, Deus, que a tudo via, lhe disse: Nécio, Nécio é bobo, né? Chamou de bobo, bobo, estúpido. Esta noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntastes. Para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Então, de que valia ele guardar tudo isso, ele fazer um celeiro tão grande que coubesse todas os seus bens, se ele, vamos dizer, acabou de fazer aquilo, ele desencarnaria? Para quem que ia ficar aquilo? O que ele lucrou com aquilo? Ele não pode levar aquilo depois de sua morte, do desencarne. Então, a gente vê que tem muitas pessoas que ainda agem dessa forma. O dinheiro é bom, o dinheiro é importante, o dinheiro dá conforto, o dinheiro dá saúde, enfim. Mas ele não deve ser venerado, né? Ele é para ser usado, bem aplicado em tudo que seja necessário nessa vida, porque nós não vamos carregar. Então, eu peguei um relato que tem aqui no livro O Céu e a Terra, que nesse livro tem alguns depoimentos, né, de espíritos nessas sessões mediúnicas que eram feitas, uns, né, depoimentos felizes daqueles espíritos que viveram justamente, viveram bem, vivendo para si, para o próximo, enfim. E, ao mesmo tempo, tem aqueles relatos muito tristes, né? Daquelas pessoas que tiveram uma vida viveram de maneira errada. Então, tem aqui o relato do senhor François Riquier, que na última encarnação dele, ele havia sido um tipo bastante comum, né? Ele desencarnou assim muito velho, ele era avarento e solteirão. Isso lá por volta de 1857, na França. Aí ele deixou uma fortuna imensa para os seus colaterais. Por quê? Porque ele não tinha filhos, então ele só tinha sobrinhos, gente assim, uma parentela distante, não era assim próxima dele. E é assim, ele
ele era muito apegado àquilo, apegadíssimo, né? Então, ele começou aquilo atormentava muito ele. Ele vê que as pessoas estavam pegando as coisas dele, ele estava ali no meio daquilo, era muito sofrimento. Aí ele lembrou de uma pessoa que tinha trabalhado com ele, uma serva que ele teve, né, que ele era um senhorinho, mas ele nunca tinha se lembrado nela, não sabia nem se ela era viva ou morta. E aí ele falou, eu tenho, eu posso ver com ela para ver o que ela pode me ajudar. E como a espiritualidade trabalha muito bem, ele foi encaminhado para a filha dessa senhora. A filha dessa senhora, ela sofria de umas crises de epilepsia, de catalepsia, né? E ela era seguida de um sono magnético espontâneo que muitas vezes ela, porque ela era uma médium, ela via coisas em sonho, relatos, né? Então o senhor Riquier apareceu num sonho dela e manifestou o desejo de falar com a sua mãe, né? Ele queria falar com a mãe para pedir ajuda para a mãe dela. Passado alguns dias, né, ela contou esse sonho no lugar onde ela trabalhava, aquilo foi, né, entrar em prece, e ele foi recebido nessa casa espírita. Ele se manifestou, assim, espontaneamente. Aí a ex-serva dele, né, perguntou, o que quereis de nós? E a resposta óbvia de uma pessoa assim, o meu dinheiro, que me tomaram todo os miseráveis para o repartirem. Aí reclamou de tudo que eles haviam vendido, estavam querendo fazer partilha, e pedia para que fizessem justiça, porque, né, a justiça com o dinheiro dele, porque eles não, ele pedia para ela fazer isso, porque eles não ouviam o que ele estava falando, mas ele estava ouvindo toda a conversa, ele não saiu daquele ambiente. E ele estava vendo só aquele povo dilapidando todos os bens dele, repartindo, e ainda chamavam, né, de avarento, de que achavam que ele tinha conseguido ilicitamente, só que queriam o dinheiro dele. Então, veja que sofrimento dessa pessoa ali, ouvindo falar mal dela, roubando tudo aquilo que ela tinha um apego muito grande, né? E ele não podendo fazer nada, porque ninguém escutava o que ele falava. Aí ele dizia que ele queria o dinheiro dele de volta. Aí a mãe da médium perguntou, mas estás morto, não tendes mais necessidade de dinheiro. Pede uma nova existência agora, que você seja pobre, para espiar essa avareza desta última. Aí ele respondeu, não, eu não poderia viver pobre. O que eu preciso mesmo é do meu dinheiro para me fazer viver nesta mesma vida que ainda vivo. Olha que apego, né? Que sofrimento. Aí, como sempre, nós sabemos que nessas reuniões você tem a palavra, a pergunta-chave que vai fazer desmontar aquilo, né? Todo esse cenário que o espírito cria, né? Que ele, esse apego. Aí ela pergunta para ele: sofreis? Aí ele responde: sim, eu sofro muito, muitas torturas, que a mais cruel das doenças não seria tão difícil, né, para a minha alma como isso. Eu tenho sempre presente a iniquidade da minha vida, que foi motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que é necessário que eu saia desse estado, desse miserável estado.
Então, aquela pergunta, né? Sofreis? Aí ele caiu a ficha. Sofro muito, porque estava pegado numa coisa que ele não conseguia, ele não podia fazer mais nada. Então, o que diz a serva? Oremos por vós. É o que ela diz. Oremos por vós. Aí ele agradece, aí diz assim, obrigado, orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois se não esquecê-las, jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigado. Aí ele se despediu e disse o seu nome completo e o seu endereço completo, porque ele ainda estava vivendo, após 5 anos da sua morte, na mesma casa que ele desencarnou. Então, é muito sofrimento, né? É muito sofrimento quando a gente se apega demais a coisas que não vão levar, nós não podemos levar. O que temos realmente é que cuidar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, as nossas virtudes, né? Combater os nossos vícios, colocando virtudes em lugar deles, para nos melhorarmos, porque só isso nós levaremos desta vida, né? O resto fica aqui. Os bens materiais nós não vamos levar. Eu tinha até alguma coisa que eu tinha guardado aqui para a gente falar sobre isso, mas eu acho que o básico da nossa reflexão é sobre isso. Dar o valor real para cada coisa, né? E não nos esquecermos de que não devemos acumular nada, nos apegarmos a nada. E quando a gente fala nos apegarmos, às vezes não é só o bem material. O apego às pessoas também, às coisas, a objetos, né? Que a gente tem tanto cuidado, tanta ciúme daquilo, ninguém pode pôr a mão. Quando você morre, aquilo vai para a mão de qualquer pessoa, porque você não cuida mais de nada, cada um vai pegar, e com certeza não vão dar exatamente o valor que você dava. E se você ficar apegado ali do lado, pensa o sofrimento que cada um vai passar, né? Então, é isso. Eu espero ter dado uma pincelada nessa questão, para a gente acabar de refletir no nosso dia a dia. Tá? E, como sempre, vamos agradecendo a nossa equipe espiritual, a nossa casa, Obreiros do Bem, aos nossos anjos guardiões que nos ajudam em todas as nossas tarefas no dia a dia, nos facilitando, nos abrindo as portas, com aquela paciência de esperar pelas nossas decisões, enfim, temos muito a agradecer. E pedimos ao Pai e a Jesus e esses amigos que estejam conosco durante a próxima semana também, ainda nos impulsionando, porque somos ainda pequenos e precisamos desse apoio. Que assim seja.